Olá, com muito prazer, estamos de volta aqui pela TV Capital, canal 32, a NET, canal 21, com o jornal Argumento, sempre com assuntos do momento e também com convidados que podem trazer uma visão diferenciada para você do mundo que nós vivemos. Hoje estamos aqui com uma pessoa que é polididata, vamos dizer assim, é músico, é compositor, é ativista cultural, é jornalista e uma pessoa muito querida na cidade, Amaury Garcia. Obrigado, Amaury, pela presença. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Por engrandecer o jornal Argumento. Prazer é todo meu. Amaury, como é que está a sua vida? Você, na minha opinião, foi o repórter mais criativo, o melhor repórter do rádio em Goiás, do rádio jornalismo em Goiás. Como é que você está fora dessa cobertura? Dá aquele friozinho, dá aquela vontade de estar no meio do fronte? Muita saudade, sinceramente, Marcelo. Hoje eu estava até conversando sobre isso com uma colega. Muita saudade, de fato, porque já tem um ano, mais ou menos, que eu estou fora, né, do rádio, estou em outras áreas, investi um pouco mais no lado cultural, né? Agora com um trabalho lá na Secretaria de Cultura, mas dá saudade, né? Porque esse trabalho nosso da imprensa, de reportagem, de apresentar programas, né? De entrevistar, isso faz parte da adrenalina, faz parte da paixão, desse lado lúdico até da imprensa. Então isso aí dá saudade demais, dá muita vontade. Às vezes eu fico ouvindo assim um programa de rádio, um programa de televisão, eu mesmo faço as minhas perguntas em silêncio. Pois é, e você pegou uma fase muito interessante, que foi a transição, mudança de grupo de poder no Estado, duas mudanças de grupos no poder da Prefeitura. Isso. É interessante como é que essa coisa funciona, né? Exatamente. Eu acho que a política no Brasil, ela tem passado por processos muito importantes. Aqui no estado de Goiás, como você disse, nós pegamos aí uma transformação muito importante no final da década de 90, não é, do estado de Goiás, no governo do estado de Goiás, uma campanha em que nós trabalhamos muito, né, eu, você e tantos outros colegas nossos, uma campanha, uma cobertura realmente que marcou época naquele momento e que mostrou uma nova vertente da visão política, né? A gente estava com uma visão de poder naquele momento, Marcelo, meio viciada, né? Uma coisa assim muito acomodada e de repente surgiu uma nova ideia, né? E aí depois essa nova ideia também já sofre os seus desgastes naturais, porque isso é natural num processo político, os processos da discussão, da liberdade de imprensa, né? Das pessoas saberem questionar. Então, quer dizer, eu acho que o jornalista, ele tem muito essa coisa de tentar antever essas transformações. Eu acho interessante essa arte que a gente tem de fazer entrevista, né? Teve uma vez que eu estava entrevistando a então secretária Raquel, já deputada Raquel Teixeira, né? Uhum. Aí no meio da entrevista você pergunta, escuta, o que é mesmo esse tempo novo? Aí fazia tanto tempo que as pessoas não sabem. Aliás, ninguém se lembra acho que pouca gente se lembra que o Marconi foi eleito com essa bandeira do tempo novo, era o diferencial que era apresentado, mas que no fundo, era só uma estratégia de marketing. Claro, né? Com certeza, até porque a gente sabe da origem do governador Marconi Perillo, né? A origem política do governador Marconi Perillo. Então, assim, é uma estratégia de marketing. Eu acho que o político precisa disso mesmo, né? Ele depende um pouco dessa estratégia de marketing, até para alavancar a discussão junto ao cidadão, né? O cidadão está um pouco, o eleitor, Marcelo, ele é um pouco desanimado, né? Com essa mística, o político é ladrão, o político é isso, o político é aquilo, que não é verdade, né? Não é verdade. Existem pessoas boas, sabe, no Congresso, existem pessoas boas na política e às vezes essa estratégia para movimentar, para dar essa injeção, né, para dar esse choque no eleitorado, para que ele possa participar efetivamente dessa discussão, através dessas estratégias, né, Tempo Novo, a panelinha, né, e um monte de outras estratégias também. E o interessante é que quando você vai pegar as coisas para analisar, né,
O debate está muito pobre, né, Mauri? Hoje você vê quem defende aqui em Goiás, Marconi Perillo, lembra dos avanços do seu governo, com a criação dos programas sociais, uma forma mais moderna de cuidar, de pelo menos estruturar a administração, parará. Aí quem gosta do Íris vem lembrar das obras que tem que fazer isso mesmo, mas fica sem um contraponto, assim, você não tem uma discussão mais de conteúdo mesmo, para onde o Estado vai, quais são as prioridades do nosso Estado. E no nível nacional, a mesma coisa. Eu acho que nós estamos, a gente precisa dessa reciclagem, de fato. A gente precisa entender que o eleitorado hoje, ele é um pouco mais exigente, não é? Nós já estamos, Marcelo, há quantos anos votando, né, o eleitor brasileiro? De 2 em 2 anos, desde 1982, quando o próprio Íris foi eleito aqui em Goiás. Daí em diante, praticamente de 2 em 2 anos o eleitor brasileiro vai às urnas. Então, ele já é um eleitor experimentado. Ele é muito mais experimentado, muito mais experiente do que muitos eleitores no mundo todo. Quer dizer, o brasileiro já é já é maior de idade, né, nesse processo de ir às urnas. Então, de fato, o político precisa ficar bem mais antenado, né, os marqueteiros, né, que muitas vezes eles que norteiam as campanhas políticas, os marqueteiros precisam também ficar muito mais antenados para saber qual é a demanda. Afinal de contas, o que o eleitor espera, né, para esse ano? O que o eleitor vai esperar para os próximos anos? O que ele quer ouvir? O que ele quer saber? De que forma que ele vai participar desse processo? E o interessante é que o eleitor continua surpreendendo, né? Nesse mundo que a gente vive, muita criminalidade, acho que é assustadora. Eu nunca lembro de ter vivido dias como esse que a gente vive. E a semana o Datafolha mostrou uma pesquisa em que 45% da população brasileira está mais preocupada com a saúde, não é com a violência. Pois aí você vê questão de hospitais, né, questão de vagas nos hospitais, atendimento médico. Eu me preocupo muito com a segurança também, sabe? Eu acho que eu como pai, né, você também como pai, eu acho que você pensa da mesma forma. Não tem nada mais, não tem nada para nós com maior felicidade que quando você vê o filho chegar em casa, né, bater a porta e graças a Deus está em casa. Porque a segurança, de fato, hoje é um grande problema que nós temos na sociedade. Lamentavelmente, ainda não há nenhum governo hoje no mundo que consiga resolver o problema da segurança da forma física, presencial, porque não é possível colocar um policial a cada 2, 3 metros quadrados, ou então pelo menos um policial em cada esquina. Isso é humanamente impossível. Então a gente acaba ficando refém dessa coisa da violência que cresce, que aí você junta com um problema de educação, uma série né, enfim, uma coisa mais macro, mas a saúde, de fato, ela tem a sua preocupação na medida em que hoje a população brasileira ela está mais velha, né? Nós aumentamos a nossa expectativa de vida. Nós saímos aí de um tempo atrás que a gente tinha a expectativa de 70 anos, hoje a gente tem uma expectativa acima dos 80. Então, há uma tendência aí de que haverá mais problemas de saúde. Então, a saúde, ela de fato é uma grande preocupação hoje. Você viajou muito mais do que eu, Mauri. Não muito. Foi sim. Em outubro do ano passado, eu estive em Salvador. E Salvador é tido com uma cidade violenta também, né? Mas eu fiquei na casa de amigo, em bairro, e aí você sai para programas que você às vezes até anda a pé e sem problema também, não é aquela coisa do outro mundo, talvez pelo fato de ter outra cidade. E é bom saber também, conversando com gente fora, tem gente que ainda acha Goiânia uma cidade tranquila, mas é pelo parâmetro que tem, que de onde eles vêm, é pior ainda, mas é assustador. Né? Você vê, por exemplo, Maceió, que é a capital mais violenta do país, né? Já é uma preocupação, a violência em Maceió já é um caso assim de emergência, né? De segurança nacional. O Nordeste tem muito esse problema e Goiânia ainda mantém
um pouco esse status, né, de um trânsito muito bom, de uma cidade segura. Goiânia é uma cidade linda, né, Marcelo? Uma cidade aconchegante, de muito verde, né? As pessoas vêm aqui, dificilmente você consegue encontrar alguém que vem a Goiânia pela primeira vez e não se apaixona, não é? Então, assim, mas nós já que foi melhor estamos... também, né, Mauri? Sim, mas aí já é um problema do crescimento urbano, né, Marcelo? Quer dizer, Goiânia hoje é uma cidade que tem quase que um carro para cada habitante. Um carro na rua. Quer dizer, como é que uma cidade projetada para 50 mil habitantes consegue hoje resolver um problema de mais de 1 milhão de carros na rua? Não é isso? E mesmo assim, com todo esse problema que nós sentimos aqui, que a gente mora em Goiânia e sente esse problema na pele, mas outras pessoas que vêm de fora acham que o trânsito em Goiânia não é essa coisa toda. O trânsito em Goiânia é tranquilo e tal, porque encontra coisa muito pior, né? Enquanto a gente reclama aqui que a gente fica meia hora ou menos que isso no congestionamento, o cara fica 3 horas em São Paulo. Então, assim, é uma outra realidade. Falamos da nossa cidade, falamos um pouco de eleição. Esse é um ano que é marcado pela eleição e é marcado pela Copa do Mundo. E você é um profissional que é diferenciado porque você já teve a oportunidade de cobrir Jogos Olímpicos, né? É uma atmosfera diferente, a cidade, o país, num evento desse tipo, amor? Com certeza, porque... Você cobriu qual? Foi o Winnipeg, no Canadá? Eu estive em Winnipeg, no Pan-Americano, em 99, no Pan-Americano de Winnipeg, e um ano depois, em 2000, eu estive em Sydney, na Austrália, na cobertura dos Jogos Olímpicos. A cidade se transforma, ela vira uma cidade universal. Então, a cidade sede da Copa do Mundo, ela acaba se tornando uma cidade universal, porque ali você vai conviver com gente do mundo todo. No caso dos Jogos Olímpicos, como a cidade é mais concentrada, né, os jogos são mais concentrados, os eventos praticamente todos numa cidade só, então isso é mais visível. Na Copa do Mundo, você tem ali localizações, né? Você tem Manaus, você tem Salvador, tem Brasília, tem Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, cada cidade tem ali o seu grupo de seleções, naturalmente, que vai chamar o grupo de torcedores, de turistas ali daquela região. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma grande vitrine para o mundo todo, né? Quer dizer, o Brasil vai ser mostrado para o mundo todo. Me preocupa bastante, tá? Me preocupa bastante essa organização, porque quando você participa efetivamente... Olha que eu cheguei a essa conclusão no Pan de Winnipeg. Pan-Americano, Marcelo, é um evento assim, se você classifica Copa do Mundo e Olimpíadas um nível A, Pan-Americano é um nível C, mais ou menos, entendeu? É um evento muito menor. E mesmo assim, lá em Winnipeg foi um show de organização. Show de horário, de cumprimento de horário e tal. E conta também muito com a característica do povo canadense, que é de uma educação absurda, né? Assim, uma hospitalidade maiúscula. O brasileiro é muito hospitaleiro. O brasileiro é um país que tem uma característica muito distinta de praticamente todos os países do mundo pela sua multirracialidade, mas nós temos aí algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Eu vi uma matéria na Folha mostrando que a África do Sul teve problemas no planejamento, obra que ficou pronta depois da Copa. Essa semana eu estava conversando com o Charles Pereira, lá da 730, que cobriu a Copa da África. Ele disse, olha, Joanesburgo, foi onde eu fiquei, tinha gente trabalhando o tempo inteiro. Mas o que eles se propuseram fazer em termos de obra viária, por exemplo, ficou lá para a população. Lá teve elefante branco, tem estádio que está as moscas, mas na parte de infraestrutura, que era o legado que a Copa poderia deixar, deixou. Brasil está essa bagunça aí, obra de aeroporto que vai ficar pronta em 2015, obra de metrô que vai começar em 2016, isso era tudo para a Copa. A próxima Copa é da Rússia, 2018, e já tem esse problema aí com a Ucrânia, a Rússia brigando com o Ocidente, e 2022 é um Catar, que a Copa vai ser realizada em novembro para fugir do calor e tudo mais.
No meio do deserto. No meio do deserto. Que isso também não é problema para eles. Para eles não é, Não mas é? para o europeu é, né? Vai suar. Para o europeu é. Mas Mas não, Marcelo. Mas Lá o no ponto- Catar vai ser tudo climatizado. É. Pode ficar tranquilo. com ar-condicionado nos estádios. É estádio com Mas ar-condicionado. a tendência hoje da FIFA é o Michel Platini, francês, deve assumir a presidência e ele está puxando um grupo lá que não quer mais saber de problema na organização da Copa, não. Vamos fazer na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, onde a coisa é mais séria. Mas problema, Marcelo, vai ter em qualquer lugar. Não é? Problema vai ter em qualquer lugar. Não é. Aí também já é dizer. Mas a Alemanha entregou tudo que se dispôs direitinho, né, Maurício? Tudo bem, mas a Alemanha é um país desse tamanhozinho, não é? Muito mais fácil de administrar. A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo. É o país que comanda o euro, né? A zona do euro na Europa. País fortíssimo, muito organizado. E aí você entra com a questão cultural também, viu, Sim. Marcelo? Porque o Brasil, a quantidade de problemas que aconteceram no Brasil diz respeito, por exemplo, a processos, né, irregularidades em processos. Aí entra a TCU, que veta o processo isso, tem que voltar atrás. Lá em Cuiabá, por exemplo, teve um problema lá das cadeiras superfaturadas, teve que remontar o processo das cadeiras. Estão instalando as cadeiras agora. Quer dizer, tem muito estádio no Brasil que não vai ter como fazer o jogo teste. Já vai entrar direto no jogo da Copa do Mundo. Você já imaginou se acontece algum problema? Quer dizer, é tudo isso em função de quê? Em função da velha mania, não é? De muita gente de tentar fazer a coisa a rodo. Isso está acabando, isso precisa acabar. As pessoas precisam entender hoje que você lidar com dinheiro público é algo de uma responsabilidade tamanha, sabe? Que você não pode brincar com isso. E outra coisa. E o governo pode brincar com isso também, porque é dinheiro público. Precisa parar com essa hipocrisia que o Lula falou na época, a Dilma repetiu, que essa ia ser a Copa da iniciativa privada. Patavina. Não é. O dinheiro é do BNDES, está sendo colocado lá dinheiro público. O BNDES quem abastece é Tesouro Nacional, é um dinheiro que está sendo emprestado, mas o governo vai ver de novo daqui a 30, 35 anos, sabe-se lá como. Eu acho que esse seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas assume, o que eu defendo é o seguinte, assume. A Copa é importante para o Brasil, o governo brasileiro acredita, e é realmente, porque vai gerar divisas com turismo, já gerou interesse por obras, vai gerar emprego, está gerando empregos para a população. Assume que estrategicamente é sim interesse do governo e o governo está botando dinheiro. Sim, sem dúvida. A Copa é interesse. A Copa do Mundo, Olimpíadas, são eventos de uma magnitude, sabe, Marcelo, que o mundo inteiro briga. Por quê? Exatamente por isso, pela atração de divisas que isso representa. Olha que o Brasil é um canteiro de obras hoje desde a primeira década desse século, exatamente em função dessa escolha. O Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo lá em 2007. Não é? Quer dizer, 7 anos antes de realizar essa Copa do Mundo, exatamente por causa da complexidade que é de se organizar um campeonato desse. O Brasil, por ser um país continental, né, nós estamos vendo aí uma situação. Você já imaginou um time, por exemplo, que vai sair de Porto Alegre e ter que ir para Manaus? Né? Então, assim, eu só discordo. Né? Eu só discordo dessa coisa, por exemplo, de você plantar uma Copa do Mundo com todo o respeito, tá? a quem é de Cuiabá, a quem é de Manaus, com todo o respeito à população, nada contra a cidade. Mas você plantar um estádio de R$500 bilhão em Cuiabá, que praticamente não tem nem time que disputa a Série C, né? O futebol Cuiabá na Série C. O Cuiabá, né, na Série C, né? E olha que o Cuiabá é um time novo, né? Porque a gente está acostumado a ver outros times, Misto, Dom Bosco, não sei. Enfim. E se quiser fazer o jogo teste do Vila Nova com o Luverdense lá, nós abrimos negociação. Abrimos não vou falar estamos abertos ao diálogo, porque eu não sou vilanovense, mas eu gosto do Vila Nova também, né? E espero que o Vila faça essa negociação, porque o estádio é muito bonito. Exatamente, né? não tem... Aliás, estádios belíssimos, né, Marcelo? Eu vi o estádio Beira-Rio, fiquei apaixonado. Eu já tenho falado aqui, o problema de quem acompanhou, está acompanhando a gestão desses estádios, é justamente isso, é tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado,
num padrão que está fora da realidade, inclusive, do futebol brasileiro. Atlético Mineiro já avisou, vai continuar mandando jogos independentes, que não dá conta de pagar o aluguel do Mineirão. Uma loucura, né? Uma loucura. E o nosso velho Serra Dourada, vai virar um campo de futebol, né? O Internacional de Porto Alegre está passando por uma situação ridícula, que a construtora demorou a entregar tudo, perigou ficar fechado por um tempo aí, e o Inter terceirizou a administração do estádio, que é dele. E contratualmente está lá, se o Inter deixar de jogar no Beira-Rio, seja por que motivo for, ele tem que pagar uma multa de 1 milhão e cacetada, né? Que loucura. Por não usar um estádio que é dele. Eu acho que quem tem condições aí de se dar bem nesse processo todo, Marcelo, você sabe quem que é? Para mim é Brasília. Brasília, eu acho que é uma cidade que tem condições de se dar muito bem nesse processo depois, ou pós-Copa do Mundo, né? Porque eles podem, e eu acho que essa vai ser a tendência, você comprar jogos. Brasília é uma cidade já que reúne gente de todo mundo, gente do país inteiro. E está ali no centro, quer dizer, é fácil de chegar a Brasília. E o interessante é que a administração do estádio já enfrentou os problemas que eles tinham que enfrentar. Eu tenho um irmão que mora em Brasília, você sabe disso. Sim. Ele disse que já, nos primeiros jogos realizados lá no Mané Garrincha, faltou comida. Faltou comida para servir nos básico, bares lá. Né? É básico. Como é que você deixa faltar comida? Um lanche, um refrigerante? Não pode. Eu espero que no final das contas, eu torço sinceramente para que essa Copa... Vai dar certo. Vai dar certo. No final vai dar certo, Marcelo. Vai dar certo, porque, afinal de contas, a coisa, se tivesse alguma iminência de algum problema, a FIFA também não ia, arriscar. Sabe? Não ia, de jeito nenhum, porque ali está o nome dela, né? Aliás, a FIFA vai sair como sempre, né? Já está muito bem. Como sempre, ela sai muito bem sem fazer nada. Como diria um antigo presidente brasileiro aí, nunca antes na sua história a FIFA faturou tanto como essa Copa no Brasil. Vai sair com 2,5 bilhões de dólares praticamente no bolso, né? Sem fazer nenhum esforço. Não, né? Vai colocar o nome dela na competição. Aí o problema é de quem aceitou, né? Mas é ridículo você acompanhar isso. Você faz uma legislação para vigorar durante um mês, né? Com os privilégios da FIFA. Os contratos, vai fazer uma vistoria no estádio, ela está faltando sobrinha aqui, ó, 30 milhões para um lado, 50 milhões para outro, 60 para outro, e a FIFA não é obrigação, está no contrato lá, obrigação de quem... simplesmente cobra, então, né? Como se... Sabe, e outra coisa, a FIFA trata, na realidade, Marcelo, ela trata todos os países como se fosse um só. O mesmo trato que a FIFA tem na Alemanha, ou na França, ou na África do Sul, é aqui no Brasil. E eles simplesmente jogam a responsabilidade. Olha, aquela história assim, o Brasil, eu não pedi vocês para fazerem Copa do Mundo, vocês que quiseram fazer. Agora se virem. Quer dizer, isso é muito fácil, né? É uma posição muito cômoda, sabe, da FIFA. Se preocupar com uma competição a cada 4 anos. O que a FIFA faz fora isso, Marcelo? Agora tem o Mundial, né? Todo final de ano. O Mundial, aquele Mundial que tem o time brasileiro e europeu joga 2 partidas, né? Aquilo é uma dificuldade monstra, né? De organizar. Mauri, Copa do Mundo influencia a eleição, na sua opinião? Olha, pode influenciar. Pode influenciar. Você se lembra de 1970? Não é? Mas 90 milhões em ação e tal, quer dizer, a Copa do Mundo de 1970 foi uma grande cortina para o governo brasileiro naquela época fazer o que fez. Né? Mas a população já não evoluiu, até pelo fenômeno das redes sociais, da internet. Evoluiu, Marcelo. Não está mais descolado da história do pão e circo? É muito diferente. O exemplo que eu dei assim, foi só uma coisa de lembrança. Mas hoje, evidentemente, que tá muito diferente daquela época. Mas não deixa de causar uma certa euforia no eleitor, ou no brasileiro, vamos dizer assim, no cidadão, quando, por exemplo, você vê o Brasil dentro de casa ganhando uma Copa do Mundo. Vamos imaginar que o Brasil vai ser o campeão dessa Copa do Mundo. Né? Esse processo de euforia vai tomar conta, sabe? Marcelo, recentemente... Futebol tem essa magia.
O futebol tem essa coisa de transformar, né? Dizem que aqui em Goiânia acontece isso com o Vila Nova, né? Seu time, né? Que quando o Vila perde, a produção cai em determinados setores. Quando né? ele é rebaixado, então, paralisa. Aí para total. tudo, né? Aí é greve, né? Quase que... Quer dizer, o futebol tem essa magia. Isso acontece com times de massa. E a seleção brasileira, numa Copa do Mundo, ela se torna um time de massa, porque é um país inteiro, não é? Reunido em torno de uma mesma causa, de uma mesma paixão, e você vê gente chorando quando o Brasil é eliminado, né? Como na Copa passada. Quer dizer, isso influencia também. Quer dizer, Mas não é daquele jeito que o meu colega Ronaldo Gordo falou, a Copa é do povo brasileiro. Não chegamos a tanto, né? Não, aí já é aquilo que a gente falou no início, né? É meio marketing isso. Né? Quer dizer, a Copa é do povo e tal. O Ronaldo tem mais é que falar isso mesmo, ele está ali para isso. Né? Ele está ali para chamar essa atenção, né? Para vincular o nome dele num evento, né? de uma grandiosidade absurda, absoluta. O torcedor que morar numa das cidades sedes, ele vai sentir que a cidade dele estará diferente. Ela fica diferente. O Brasil... A gente pode preparar para se cansar ver a cara do Ronaldão, do Neymar, do Filipão e do Pelé. Comercial um atrás do outro. Eles vão revezar na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, desse jeito. Por isso, porque muda a estratégia de investimento, de marketing, de imagem, o estado de espírito muda. Então, quer dizer, se você tem uma Copa do Mundo, em que o Brasil, por exemplo, que ainda é considerado o país do futebol, nós estamos no ano de eleições. A Copa do Mundo ela vai acontecer exatamente durante a campanha eleitoral, né? Durante a campanha eleitoral, em plena campanha eleitoral. Rapaz, o que vai ter de político tirando a casquinha dessa história aí? Você não tem nenhuma dúvida disso. O eterno presidente Lula já deu exemplo, né? Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, responsável pela construção do Itaquerão, é o puxador de voto para deputado federal do PT em São Paulo. Né? Agora, e se der errado? E se der errado? E se o Corinthians não embalar? Qual é o plano B? Qual que é o plano B? Não é? Essa é a questão. Daqui a pouco a gente volta conversando mais aqui com a Mauri Garcia dentro do Jornal Argumento nesta sexta-feira. Estamos de volta com o Jornal Argumento aqui na TV Capital, sempre com convidados e tratando de assuntos do momento. Falamos muito sobre a eleição, sobre a Copa do Mundo com a Mauri Garcia, que é jornalista, músico, compositor, ativista e está com uma nova missão profissional, quando ele falava que está fora da cobertura de eleição nesse ano, né, Mauri? Porque você, eu falo você aqui porque a Mauri é uma ligação de quase 30 anos, né? De irmão, né? Nós estamos ficando velhos, viu, Mauri? Mas tá bom. O Mauri assumiu recentemente a diretoria de musicalidade da Secretaria Municipal de Cultura. O que é isso, Mauri? Isso morde, coça? É um grande desafio, né, Marcelo? É um grande desafio. É um grande desafio. O secretário Ivanor Florencio, que chegou à Secretaria de Cultura para abrir as portas, literalmente, né? Lá você chega na Secretaria, você não encontra portas fechadas. Ele fez questão disso. A secretaria é para o artista, voltada também com foco para a sociedade. E ele me convidou, me fez esse convite, para assumir a diretoria de musicalidade, mas com um olhar também voltado para outras linguagens artísticas. Então, assim, na realidade, é uma musicalidade com vistas ao projetos culturais, né? Não só para música, para literatura, artes plásticas, audiovisual. E, assim, a primeira incumbência que o secretário Ivanor já me passou foi de coordenar um grande trabalho, um trabalho vai ser árduo, de fato, que é a implantação do Sistema Municipal de Cultura. Essa é uma imposição, Marcelo, do Ministério da Cultura. Né? O Ministério da Cultura já... Esse sistema municipal, que vocês vão mapear o que existe produção cultural em Goiânia, quais são os artistas, o que se faz aqui, é isso? Passa por todo esse processo de mapeamento de tudo que se faz
na atividade cultural em Goiânia, desde a sua criação, né? Não só a produção ali do CD, do livro, das artes de uma forma geral, mas desde o seu nascedouro, desde a formação, onde se forma artistas, como isso acontece, qual é quais são os espaços culturais que Goiânia tem, qual é o orçamento que nós temos para isso, onde resolver gargalos, onde resolver problemas de desequilíbrio, não é? de uma atividade em relação à outra. Tudo isso vai acontecer e o sistema ele vai criar, ele vai nortear através do Plano Municipal de Cultura também, porque o sistema reza que vai ter um Plano Municipal de Cultura. Esse plano, ele vai estabelecer uma política cultural, um esqueleto, um arcabouço da cultura goianiense pelos próximos 10 anos. Ele vale por 10 anos, com revisão bienal, quer dizer, a cada 2 anos nós teremos que fazer conferências para fazer uma avaliação de como está a execução do plano e não vai ter mais, Marcelo, aquela coisa de que, por exemplo, a gente implanta, vamos por dentro do plano, a gente pega o Grande Hotel, né, que hoje é de Goiânia, que foi a primeira, digamos, a primeira grande conquista da administração do secretário Ivanor Florencio, foi trazer de volta o Grande Hotel para a Goiânia, né, como um patrimônio de Goiânia. Goiânia já estava até perdendo esse patrimônio e o Grande Hotel hoje é nosso, finalmente. E ali a gente pretende implantar ali um centro multicultural. E esse centro multicultural, dentro do plano de cultura, ele vai ter que permanecer e vai ter que ter a continuidade, independente de quem estiver na prefeitura pelos próximos 10 anos, porque ele faz parte de uma política cultural estabelecida, estudada com a sociedade, estudada com os agentes, aprovada na Câmara Municipal, né, porque o plano é uma lei. Historicamente, Goiânia é uma cidade de efervescência cultural, né? Multicultural, não é? Multicultural. Goiânia tem manifestações culturais de todas as ordens, de todos os sentidos. Como é que está a questão de formação de público? Existe a integração da classe cultural com as escolas para que os artistas levem os seus trabalhos? E hoje, você pega uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, ela sabe que existe a Mauri Garcia e Luiz Augusto, e existe Marcelo Barra, existe Miguel Jorge na literatura, existe mais não sei o que. Existe esse trabalho hoje? Não? O Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, ele também tem essa função de cobrir esses buracos. Né, de fazer com que haja uma proximidade maior da cultura nas escolas, porque nós vamos pensar a cultura também, Marcelo, não como uma atividade fim, mas nós vamos pensar como uma atividade de fomento da economia, como uma atividade de formação cidadã, né, de formação educacional. Não é? Porque você sabe hoje, Marcelo, como é a população da Grécia, você sabe como os hebreus agiam na época, por exemplo, de Jesus Cristo, ou antes disso, você sabe como esses povos se relacionavam através da cultura, através do legado cultural que eles deixaram. Então a cultura é a identidade de uma nação, é a identidade de uma sociedade. E é isso que a gente quer fazer. Fazer essa integração, né? Aproximar mais o setor cultural das escolas, aproximar o setor cultural da sociedade, fazer com que as pessoas saibam quem é o escritor Marcelo Heleno, quem é o músico Amaury Garcia, quem é o artista plástico Ciron Franco, que vai ter uma exposição fantástica agora no Museu de Artes de Goiânia, a partir do dia 24 de abril, que as pessoas possam, Marcelo, saber que ali no museu tem um artista goiano que está sendo mostrado hoje. Tem uma exposição do Antônio Poteiro, né? E muito pouca gente vê. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa ali e nem sabe que ali tem um museu, né? Muita gente passa pelo Goiânia Ouro, por exemplo, ali na Rua 3 e não sabe que tem um teatro ali, não sabe que tem um cinema. Me parece que a coisa já melhorou, mas parte até do descrédito da classe, da classe artística com a sociedade de maneira geral, foi pela desorganização, né, Maurício? Teatro, por exemplo, já foi sinônimo de bagunça. Ainda bem que veio Centro Cultural Martins Sererê, vieram cursos.
Hoje os atores têm muita peça fazendo circuito. Tem muita produção. Escolas são chamadas para ver espetáculos infantis e tal. Isso é muito interessante, né? A música já tem uma formação diferente, já existe um mercado formado para as pessoas. E isso é fruto desse trabalho trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, um trabalho de fôlego e, acima de tudo, um trabalho, Marcelo, de qualificação, né? Hoje não há mais espaço para amadorismo, não há mais espaço para você fazer qualquer coisa e querer dinheiro do poder público que faz esse papel de mecenato, né? Ele tem que fazer, a cultura depende muito do poder público, depende muito das parcerias com a iniciativa privada, mas ninguém vai colocar dinheiro ali numa produção meia boca, né? Então, o que se exige muito hoje é a qualidade na confecção dos projetos, a qualidade na produção dos espetáculos culturais. O Ministério da Cultura hoje é um órgão, Marcelo, que está muito aberto, está muito disposto hoje, sabe? Eu fiz essa semana um seminário com representantes da Regional do Centro-Oeste do Ministério da Cultura que estiveram em Goiânia, um seminário gratuito, 2 dias, para estudar a nova plataforma de inscrição em editais e novos projetos através da Lei Rouanet, que é a plataforma SALIC. SALIC é o sistema de apoio às leis de incentivo à cultura. Em breve, inclusive, a Prefeitura de Goiânia vai estar já aderida, nós já estamos trabalhando nas adequações da lei de incentivo à cultura e nos nossos editais para que aqueles que pleitearem lei de incentivo aqui no município de Goiânia o façam através do SALIC, que é uma plataforma moderníssima em que você praticamente não põe a mão em papel. Que você faz via edital, você faz pelo celular. A lei de incentivo de Goiânia, ela é muito elogiada pela facilidade, pela agilidade. É um processo pouco burocrático. O artista não gosta de papel, você coloca bem, mas é muito simples depois da aprovação. Depois da aprovação é muito simples. Muito simples, né? E isso não muda nada, a lei continua funcionando do mesmo jeitinho. Vai mudar, nós estamos pensando já lá dentro da secretaria, o secretário Ivanor Florencio também está muito preocupado em fazer adequações na lei de incentivo para facilitar. O objetivo nosso é facilitar, Marcelo. A ideia do Ivanor na secretaria, ele fala assim, aqui eu quero ser o facilitador para o artista. Há adequações, a lei de incentivo à cultura hoje ela é de 2000, alterada em 2002, né? Então já temos aí mais de 10 anos dessa alteração e há que se fazer alterações e alterações importantes, alterações que vão trazer um benefício maior para o artista, desburocratizar mais, tentar trazer mais dinheiro, mais investimento, buscar mais orçamento para a cultura de Goiânia, sabe? Então, tudo isso a gente vai tentar fazer porque isso abre mais portas, né, Marcelo, para novos projetos, para outros projetos. Goiânia é uma cidade, olha, nós temos aí o Goiás Festival, né, Goiás Festival, né, que eles falam, que é um evento maravilhoso, que está acontecendo lá no Oscar Niemeyer, apesar da pouca divulgação. Ontem estava lotado, né? E hoje, daqui a pouco também... É bem segmentado, né? É um festival de jazz, né, Mauro? É um festival de jazz, mas ontem, por exemplo, teve chorinho. Né? Agora, o mais interessante é o seguinte, a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma iniciativa como várias, você lembrou bem, é de 2000, tem alguns períodos que acabou não abrindo, a inscrição de projetos, é problemático. Mas, em todo caso, mesmo em alguns períodos aos trancos e barrancos, são quase 15 anos de história. Isso é 15 anos de história, isso é muito bom. Não é? E quando eu costumo dizer o seguinte, que aí coincide com as ações do Estado, com Canta Primavera, com o FICA, com o Festival de Teatro lá de Porangatu, que já estão dentro do calendário de eventos, calendário das pessoas que gostam do tradicionais, né? E Goiânia já tem também o seu calendário tradicional, Goiânia em Cena. Nós vamos voltar agora o Choro, né, do Grande Hotel, que a gente quer fazer, não no Grande Hotel, mas lá na Rua do Lazer, né, para tentar também resgatar a Rua do Lazer como um espaço cultural em Goiânia. Nós temos projetos também, Marcelo, para trabalhar os becos. Você
Você sabe que beco em Goiânia, ele tem sinônimo de mocó, não é? Beco em Goiânia é mocó. É uma coisa perigosa, né, Maurício? Agora, você vai, por exemplo, numa cidade histórica, você vai em Ouro Preto, você vai na cidade de Goiás, você vai em Pirinópolis. Beco é uma atração cultural. Porto Seguro tem, na Passarela do Algo, tem uns becos lá, e em alguns deles se desenvolve música ao vivo e é delicioso. Lá no Arraial da Ajuda tem o Beco das Cores, né? Que é um espaço maravilhoso. E beco é isso. Beco tem essa característica de cultural, de efervescência, né? De liberdade. Quer dizer, Goiânia, o goianiense adora um espaço aberto, né, Marcelo? Adora um fim de tarde, adora... Então nós vamos utilizar, a gente quer trazer os becos de Goiânia, que são muitos ali no centro de Goiânia, né? Transformá-los em espaços culturais, exatamente para as pessoas saírem do seu trabalho e comer um churrasquinho, comer um espetinho, ouvir música, ver gente grafitar, ver uma peça de teatro, tudo isso, bater um papo. Vocês têm opção para uma criança que tenha a habilidade, interesse por música ou por artes plásticas? Tem lugares para fazer essa iniciação dentro da prefeitura? Nós precisamos fomentar esse processo de formação. Né? Hoje nós temos alguns pontos que a gente pode trabalhar na formação, né, do aluno, a iniciação ali do aluno. Já existem escolas, existem projetos dessa iniciativa, mas nós precisamos ampliar isso. Precisamos investir mais nessa formação. Né? Agora há pouco eu estava com um dos maiores violonistas do mundo na atualidade, sem medo de errar, né? Que é o Rogério Caetano, nosso Rogério Caetano, que brilha daqui, que brilha hoje, mora no Rio de Janeiro, brilha no mundo todo, né? Em parceria inclusive com Yamandu Costa, né? Com 2 violões maravilhosos. O Rogério Caetano é um violonista requisitadíssimo, 7 cordas, fantástico. E o Rogério Caetano estava me contando, eu falei, olha, eu estou completando agora 30 anos de carreira. Porque eu conto a minha carreira a partir da minha primeira apresentação aos 7 anos de idade. Ou seja, aqui em Goiânia, né, com o Centro Lilian, o Lilian Centro de Música, e ele foi aluno do Enéas Pororó, né? O Enéas Áquila, Nonato Mendes, quer dizer, começou aqui e hoje é um músico requisitadíssimo no mundo todo. Maurício, eu fico olhando você, falando com tanto entusiasmo nesse trabalho que tem a ver com fomenta a cultura, com as estruturas de cultura. E sobra tempo para produzir ainda? Você tocar o violão, fazer suas músicas, divulgar seus discos? Todo dia. Um artista vive? Todo dia eu toco. Eu toco em casa, né? Toco, não estou fazendo agora shows, embora tenha algumas ideias aí de alguns eventos, né, que eu quero fazer, mas evidentemente que vai diminuir bastante agora por conta dessa mudança, né? Eu digo para os meus amigos que eu atravessei a rua, atravessei a avenida. Você está do lado de lá do balcão. Estou agora, né? Do lado de lá do balcão, mas quando a gente vai para o lado de lá do balcão, Marcelo, sabendo, né, com a vivência da demanda do outro lado, isso fica um pouco mais fácil, né, da gente pelo menos visualizar e tentar enxergar onde que a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Sobra tempo em casa, estou fazendo, toco, de vez em quando eu componho alguma coisa. Esses dias eu fiz mais uma parceria com o nosso amigo Lu Tavares. Então sobra, tem que sobrar, não é possível também, né? Porque senão... Faz parte da vida. Faz parte da vida, claro, com certeza. E Goiás continua exportando valores? Você falou do Caetano, tem mais gente sendo exportada? Tem, eu acho que a gente... Agora é um mercado muito dinâmico, não dá pra gente ficar se mostrando toda hora. Fulano, nós estamos mandando fulano para o Rio, para São Paulo, para Londres, é muito dinâmico. Mas esse é o meu sonho, Marcelo, eu sonho com isso. Sabe, eu sonho em ter a Secretaria de Cultura, uma prefeitura, um governo de estado, fazendo essa ponte para exportar valores, né? Para fazer com que artistas nossos possam, através desse contato, desse intercâmbio, se apresentar lá fora. Sabe? Eu acho que a gente tem condições de fazer isso, fazer um intercâmbio das secretarias municipais, né? Por que não a gente fazer um projeto junto, por exemplo, com Curitiba, né? Para a gente mandar gente lá para Curitiba e Curitiba mandar para cá também,
Palmas, que está aqui, né? Praticamente somos irmãos gêmeos, né? Goiânia com Palmas, porque o Tocantins já foi o estado de Goiás. A gente fazer esse intercâmbio, sabe, Marcelo? Eu já tive essa oportunidade na década de 80, de fazer intercâmbio, por exemplo, com Minas Gerais. Minas era muito presente. Muito presente. Então, hoje a gente tem condições de fazer isso, sabe? De fazer um caldeirão cultural, mandar, por exemplo, para uma cidade, para Cuiabá, e Cuiabá manda para cá também. Aí o público daqui vai conhecer o que se faz lá em Cuiabá, porque o Brasil, Marcelo, o Brasil já há muito tempo que não é mais essa história do eixo Rio-São Paulo. O Brasil ferve, o Brasil pulsa de norte a sul, cara. Então a gente precisa só de espaço, né, para isso. Goiânia também mudou essa concepção. Muita gente, o músico, por exemplo, era só bar, fazer bar ao vivo. E hoje existe um mercado muito maior, muito mais amplo. As escolas com aulas de música, as gravações de disco que ficaram... Se bem que ninguém está dando bola para CD depois desse evento de baixar a música na internet, mas... Não, mas acabou virando... A facilidade é muito grande, né, mas é um cartão postal, né, Marcelo? O CD, ele já não é mais ele não tem mais aquela importância da conotação econômica. Ninguém vende CD para sobreviver da venda de CD, né? Eu acho que nem discotecário está fazendo isso mais também, né? Tem que criar novas alternativas, porque hoje, como você falou, qualquer um baixa um disco inteiro, faz download, faz isso, faz aquilo e tal, põe lá em MP3, ele não vai olhar muito essa coisa de qualidade, não, mas o disco tem uma qualidade melhor. Não, ele ouvindo ali no rádio, no carro, né, ou em casa, no computador, ele já se dá por satisfeito, né? É claro que tem gente que gosta do CD, gosta da ficha técnica e tal, mas o CD hoje ele é muito mais um cartão postal do que propriamente um produto de venda. Mesmo assim, eu continuo vendendo os meus CDs, né? Muita gente aqui continua vendendo, os espaços estão cheios. Eu fico muito feliz mesmo de ver, por exemplo, o lançamento do CD do Chechel, né? Lá no Teatro do SESI, lotado. Num dia de chuva, cara, que assim, parece que caiu uma tromba d'água e o show dele lotado. Eu lembro da época do vinil ainda, que era um verdadeiro parto a gravação de um disco, eram os long plays, né? Isso, um disco de vinil, aí você fazia uma tiragem de 1.000, 2.000 discos e era isso para vender e tinha que vender, né? Senão dava prejuízo. E tinha que construir um galpão em casa, né? Para guardar, né? Para guardar. Me lembro que quando o primeiro disco nosso, né, meu, do Luiz Augusto, era um vinil, né? Um LP, Gosto de Sol. O Gosto de Sol, Bolachão. Nós lançamos em 88. 7 horas da noite, para vocês como é que era a coisa, né? A dificuldade que era. Primeiro que foi um ano, mais ou menos, para a gente poder prensar o disco, né? E no dia do lançamento do disco lá no Teatro Goiânia, 7 horas da noite, mais ou menos, o povo já estava chegando pro show e a gente estava lá embalando o LP. Artesanal. Né? Artesanal. Quer dizer, tudo isso é história, né? Pois é. Tem muitas histórias ainda para contar e fica o convite para você voltar depois, falar histórias da cobertura política, da música, você vir com o violão aqui para alegrar o nosso argumento na TV. Prazer é todo meu, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Obrigado. E obrigado a você, telespectador. Nós voltamos amanhã é sábado, né? Mas segunda-feira estamos aqui no mesmo horário com muito mais informação para você. Até lá.